2, 3. Então, retornando aqui ao nosso treinamento, hoje eu vou falar neste... Corta. 1, 2, 3. Então, retornando aqui ao nosso treinamento, a gente vai falar agora sobre a coluna do checklist e inspeção. Ao clicar aqui, ele vai dar acesso a esses botões aqui no lado direito. O que eu preciso fazer no checklist? Preciso fazer o cadastro de legendas primeiramente. Clicando no cadastro de legenda, vai abrir essa tela para eu fazer os seguintes cadastros. Eu tenho cadastrado aqui conforme e não conforme. Então, o conforme, ele está com a descrição, o código CO, a descrição é conforme, e ele está como não gera OS. O não conforme, ele é ao contrário, ele está como gera OS. Então, toda vez que eu indicar um item não conforme, no retorno do meu checklist, ele vai gerar uma OS para mim. Depois do cadastro de legenda, venho cadastrar os itens que eu vou estar fazendo a verificação no checklist. Então, eu tenho diversos itens aqui, eu tenho diversos tipos de verificação. Então, verificar botões de painel de acionamento, verificar válvula de emergência, limpeza geral, verificar se é vazamento, verificar a temperatura do motor, ou seja, diversos itens aqui que eu vou atrelar no meu checklist. Eu tenho inclusive um item aqui bem interessante que é verificar nível do óleo do compressor. Então eu vou dar um enter para carregar as informações aqui, eu seleciono esse checkbox de exibir valores, ele vai ter a mesma ideia da preditiva, onde eu vou dizer o mínimo, o padrão e o máximo. E toda vez que estiver fora do mínimo do padrão, estiver fora do mínimo do máximo, né, estiver abaixo do mínimo e acima do máximo, vou ter a opção de abrir uma ordem de serviço também, a mesma ocasião que acontece na preditiva. Após eu ter cadastrado esses itens de preditiva, eu venho para cadastrar o checklist de fato. Ou seja, eu vou juntar todos esses itens para uma máquina, juntar todos esses itens numa descrição. Eu vou cadastrar um novo checklist aqui, o 005, e vou adicionar uma descrição. Vou botar aqui checklist. Geralmente os checklists eles são, né, semanal, quinzenal. Então no meu caso eu vou deixar um mensal aqui, checklist mensal de verificação das injetoras. Então é importante a gente saber aqui que a gente pode colocar qualquer tipo de descrição, qualquer tipo de nome. No meu caso, checklist mensal de verificação das injetoras. Posso adicionar uma observação e vou dizer de qual área executante quer. No meu caso é da mecânica. Posso fazer checklist tanto para setor, máquina, quanto para tag. Então eu posso fazer um checklist geral, por exemplo, do setor. Então, por exemplo aqui, poderia colocar um checklist que seria verificação da organização e limpeza do setor X ou do setor Y e assim por diante. Poderia fazer isso, por exemplo. No meu caso eu quero fazer para máquina, então eu vou dizer uma máquina mestre aqui e vou atrelando uma por uma das máquinas. Vou adicionar um aqui, INJ-01, A-02, 03, 04, 05, 06 e pronto, todas as injetoras aqui. E eu vou dizer os itens que vai ser feito. Então eu vou selecionando os itens de forma aleatória aqui. E assim por diante. Esse já foi incluído ali. Então esse checklist aqui vai ser referente a todas essas máquinas e vai ser verificado todos esses itens de checklist para este que eu estou cadastrando agora. E eu clico em salvar, vai salvar um registro 005. Eu vou cadastrar o 006 também, porque depois eu quero fazer uma conclusão de forma, um retorno, né, de forma manual e automática, dois diferentes. Vou fazer 006, vou botar aqui checklist semanal
as injetoras. Vou adicionar área executante, vou dizer que esse checklist aqui vai ser para elétrica, vou dizer as mesmas máquinas aqui. Aqui NJ-01, assim como eu coloquei antes, só para a gente usar o mesmo exemplo e seguir a mesma linha de raciocínio. E a 06. E os itens de novo. Um por um dos itens. Depois de adicionados os itens, é só fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Salvar e fazer a programação. Salvei. Ok. Agora só preciso fazer essa programação do checklist. Clicando nesse botão de programação. E pegando aqui, né, os checklists já estão cadastrados e eu só preciso dizer em quais dias que eu vou fazer. Por exemplo, eu vou pegar o 005 e aqui eu posso dizer, por exemplo, assim, eu disse vários itens e várias máquinas. Eu posso dizer que, por exemplo, para a máquina INJ-05 eu não vou fazer o item 9. Para a máquina 03 eu não vou fazer o item 006 e assim por diante. Então, como essa aqui é uma verificação mensal, eu vou dizer que eu vou fazer em 30 dias, com tolerância de 4 dias, e vou usar a database aqui como dia 4/9/2018 para ser executado 4/10, ou seja, no dia de hoje. Posso indicar prioridade também, que esse checklist tem. No meu caso, eu não vou indicar aqui, mas você tem essa opção. Eu clico em salvar. Pronto, está programado para ser feito hoje o checklist. Agora eu vou pegar o 006 e vou fazer a mesma coisa. Esse aqui, como eu disse que é semanal, eu vou deixar de 7 em 7 dias e vou dizer alguns dias que não vão ter necessidade, alguns itens que não vão ser necessários para algumas máquinas. E de novo, vou pegar aqui a database como, vou pegar dia 20/9, na verdade eu vou pegar dia 27/9, 27/9, execução 4/10, ou seja, dia de hoje. Feito isso, só preciso clicar em salvar. Pronto, agora eu tenho 2 checklists para serem feitos no dia de hoje, e um eu vou fazer o retorno manual e o outro de forma automática. Lembrando de novo então, aqui clicando em OS pendentes, eu posso ver as programações. Esses checklists vão estar aqui, ó, 005 e 006, como eu disse antes. O semanal e o mensal estão aqui. Eu só preciso fazer a conclusão deles, retorno deles. Eu clico em retorno, eu seleciono o checklist, peguei o 005 aqui primeiramente e vim no retorno de checklist, que seria o retorno de forma manual. Então, eu vou dizendo um por um dos itens quais estão conforme e quais não estão. Então, como eu disse primeiro, não conforme, já vou ter que dizer que OS que eu vou ter que fazer. Então, eu posso selecionar se eu quero gerar uma OS ou não para esse item. No meu caso, eu quero. Eu vou dizer que eu vou gerar uma corretiva para esse item que não está conforme. Esse meu outro item, já vou dizer que está conforme. Lembrando, então, eu tenho que clicar com o botão direito aqui para selecionar o que eu vou estar fazendo o retorno dele, se vai estar conforme ou não conforme, e assim por diante. Então, nessa primeira coluna aqui, só um item estava não conforme, né? E aqui eu posso ter uma opção também de marcar todos os itens como conforme. Então, ó, posso preencher todos, clico com o botão direito e dou um OK aqui, ó. Vou selecionar. Tem que fazer, nesse caso aqui eu tenho que fazer a leitura, né? Então eu vou dizer que foi medido 15 e clique em salvar. Como é um item de verificação de temperatura, esse aqui eu tenho que fazer de forma automática. Mas para os outros que não são de temperatura ou não são de, por exemplo, de verificação de nível de óleo, eu posso fazer eles de forma automática. Já vou mostrar depois de ser preenchido. Clicando aqui, preenchendo um por um os itens de forma bem detalhada, clicando no botão direito e adicionando a descrição. Mais um 15, clico em salvar. Agora
Eu vou dizer aqui, como eu disse antes, preencher todos, clico com o botão direito, conforme, ele já vai preencher todos dessa coluna. Esse também, eu vou colocar preencher todos. Esse aqui também é mais um item que eu vou ter que estar indicando o que foi medido, né? Nesse caso a temperatura, eu vou estar dizendo que foi 25 aqui, para todos. Clico com o botão direito e digo 25. Clico com o botão direito. Ele está dando esse errinho aqui porque eu não posso preencher todos de forma automática, só tenho que desmarcar aqui porque a temperatura ele subentende que eu tenho que fazer de forma individual. Então clico com o botão direito para eu poder escolher aqui, clico 25, seleciono, né, quanto foi medido, né, no meu caso então eu vou colocar 30, só para diferenciar um aqui. E vou adicionando as temperaturas. Salvar. Pronto, eu fiz o retorno de todos os itens aqui, agora só preciso salvar. Eu fiz um aqui que estavam fora da medição, por exemplo esse aqui ficou fora da medição, eu vou alterar este aqui também, vou botar ele como não conforme, e para gerar uma OS corretiva aqui. E vou clicar em salvar. Gerou a OS 118. E eu posso imprimir essa OS que gerou para esse item que não estava conforme. Então lá por aquele item de verificar nível do óleo de refrigeramento, ele gerou uma OS corretiva para mim. Pronto, fiz o retorno de todos os itens. Agora eu vou fazer o retorno automático daquele meu item checklist 006. Tá o 006 aqui, 005 que eu acabei de fazer desse. Eu só digo que data foi concluída, quem executou, né, o horário que executou, só para dizer um responsável, e a legenda, vou dizer que todos estavam conforme, e clico em concluir. Conclusões e programações efetuadas com sucesso, foi programado para dia 11/10, ou seja, para daqui a uma semana esse item. Então eu tinha as duas opções, fazer o retorno de forma automática ou de forma manual. E depois eu consigo estar enxergando um relatório desse meu checklist, relatório de retorno e o relatório do próprio checklist aqui. Esse relatório, eu clicando aqui, eu posso imprimir ele, né? Então eu vou só imprimir para a gente verificar como é que ele fica na forma impressa, né? Então esses X eles estão marcados porque eles não são feitos, aquilo que eu falei antes. Esse aqui é um modelo de impressão do checklist, né? Antes de eu fazer o retorno, eu imprimiria esse checklist e estaria fazendo a execução dele. Então tá os itens aqui e as máquinas que eu indiquei para estar fazendo. Tá vendo a legenda aqui de conforme ou não conforme, a data de execução, a base, o tempo de tolerância e a periodicidade. Quando foi impresso. E este aqui é um modelo dos relatórios checklist. Eu tenho mais de... tenho 4 modelos, na verdade, do relatório de checklist. E esse aqui é o número 4. Você pode estar escolhendo qual se encaixa melhor nessa realidade. Eu optei por escolher o número 4, que na minha opinião ele fica numa visualização para isso que eu quero mostrar da melhor forma possível aqui, ó. Inclusive o item, né, o checklist que eu estava monitorando aqui. E depois eu posso visualizar o relatório de retorno, como é que foi o retorno desses meus checklists. Então eu vou pegar uma data maior aqui. Vou escolher um dos checklists, escolher o 06, por exemplo. Então ele está aqui, eu vou marcar ele, vou clicar em imprimir e eu posso visualizar como é que foi os itens deles. Então esse 006 eu disse que estava todos conforme, então ele vai constar aqui. Depois eu posso utilizar esse relatório aqui como
como prova, né, como se fosse uma ordem de serviço concluída. Eu tenho a opção também de, no momento que eu fizer esse relatório de checklist, eu gerar a ordem de serviço para ele ou não. Então, no meu caso, eu não quis gerar a ordem de serviço, eu apenas quis imprimir eles. Mas vocês também têm essas duas opções. Sobre o checklist era isso.